Antes de falarmos sobre o PrEP, devemos falar sobre o que é HIV. O HIV é o vírus da imunodeficiência humana, ele que infecta nossas células. O que é AIDS? Assim que o HIV ele infecta nossas células, surge a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. O vírus do HIV ataca nossas células do linfócitos com suas células de defesa, deixando o corpo fraco. O HIV se pega entre pessoas saudáveis e pessoas contaminadas. Pode ocorrer também através da contaminação da transfusão de sangue, do compartilhamento de seringas contaminadas e também para a mãe da criança durante o parto normal ou também durante a amamentação, pois o vírus pode estar presente no leite materno e assim contaminar a criança. Não se pega o vírus da AIDS abraçando, usando o mesmo copo, dormindo na mesma cama, usando a mesma toalha, abraçando ou beijando. A não ser que a pessoa tenha uma ferida na boca e pode aumentar uma chance, sim. Como conviver com HIV? Muitas pessoas recebem o diagnóstico e entram em desespero. Sabemos que hoje em dia a ciência está muito bem avançada nesse sentido. Existem tratamentos que aumenta a qualidade de vida dos portadores do HIV. Eles podem viver normalmente, trabalhar, ter a sua família, constituir família sem nenhum problema. Quem recebe o diagnóstico do HIV não está condenado à morte, porque hoje a pessoa consegue viver normalmente. Existem medicamentos que prolongam a qualidade de vida do paciente, né, que não deixa a imunidade dele cair muito. E com isso a pessoa não vive só doente. Tanto é que tem pessoas que vivem anos e anos sem manifestar a AIDS, sem manifestar os sintomas da doença. Coisa que na década de 70 não era comum. Geralmente a pessoa recebia o diagnóstico e já morria com pouco tempo, porque não tinha medicamentos como existe no dia de hoje. Tá ok? Pode viver normalmente. Cabe ao portador da doença pegar o seu medicamento no SUS, tem acompanhamento médico, usar os medicamentos da forma prescrita. Ele consegue viver muito bem com a doença. A doença não veio para matar ele de forma alguma. E tomar cuidado para não infectar outras pessoas também. Evitar fazer com que a doença se espalhe. Tá ok? Ter essa consciência também é muito importante para saber conviver com HIV na sociedade. O que é o PrEP? É profilaxia pré-exposição. É um método novo de prevenção à infecção do vírus HIV. O PrEP consiste na tomada diária de um comprimido que impede a ação do vírus causador da AIDS, infecta o organismo de pessoas antes de ter o contato com o vírus. Tá ok? Então o PrEP é um medicamento profilático que a pessoa deve tomar caso ela tenha uma relação sexual com alguém que tenha o vírus HIV. Essa pessoa que já faz o uso do PrEP anteriormente, ela fica menos suscetível a desenvolver a AIDS. Então, assim, em alguns casos, a eficácia do PrEP chega em torno de 90%. Tá ok? O PrEP é uma profilaxia, ou seja, um preventivo. Que a pessoa deve fazer o uso, não pode, de forma alguma, deixar de tomar o PrEP. Vou falar mais à frente sobre isso. Quais os principais ativos do PrEP? De que ele é feito? De fumarato de tenofovir mais entricitabina e desoproxila. Então, a associação de dois fármacos que tem a função de diminuir a carga viral e impedir que o vírus tome caminho pelo nosso corpo para nos infectar. Em alguns estudos diz que 90% de eficácia do PrEP. O PrEP é a associação de dois fármacos, como diz anteriormente. Então, assim, toma apenas um comprimido diário e sempre no mesmo horário, ou seja, para inteirar um ciclo de 24 em 24 horas. Por exemplo, a pessoa toma o PrEP às 10 horas da manhã. Ela vai continuar tomando no outro dia seguinte, 10 horas da manhã e assim por diante. Então sempre manter sempre o mesmo horário e não esquecer de tomar o PrEP, tomar todos os dias. O PrEP é distribuído no Brasil gratuitamente na rede pública. Então não se pode vender o PrEP aqui no Brasil. Caso alguém esteja vendendo isso na rede do SUS, pode denunciar, porque o PrEP é 100% gratuito. Tá ok? Você não paga nada para poder usá-lo. Como o PrEP é um medicamento, assim como qualquer outro,
pode ocorrer efeitos colaterais, mas nada assim que seja perigoso ao usuário não. Os efeitos colaterais mais comuns é dor de estômago, alteração do ritmo intestinal, gases e ao longo prazo, há muito tempo de uso, a pessoa pode apresentar problema renal e perda óssea. A perda óssea e o problema renal são duas patologias reversíveis, ou seja, a pessoa ela para de tomar o medicamento, lógico, com acompanhamento médico, o rins dela volta a funcionar normalmente. Essa perda óssea, o médico vai prescrever um medicamento que você repor essa perda óssea. Pode ser um cálcio, um carbonato de cálcio, e vai depender do médico. Então é importante sempre pegar as orientações com um profissional de saúde, com o médico que sabe qual a melhor conduta a tomar nesses casos. Mas não precisa ter medo de tomar o PrEP não. Isso sempre acontece ao longo prazo. A diferença básica entre o PrEP e o coquetel, porque o coquetel são um princípio ativo diferente do PrEP. O PrEP é para prevenir que a pessoa que não tem HIV ela possa ter, então ele previne. O coquetel é usado para quem já tem o HIV. O coquetel para diminuir a carga viral no corpo do portador. O PrEP não protege de outras doenças. Então, quem usa o PrEP tem que usar sim o preservativo normalmente, porque o PrEP previne a carga viral, a infecção pelo vírus. E não protege, por exemplo, de sífilis, de gonorreia, de outras doenças, né, sexuais. Para iniciar o uso do PrEP, é importante que uma pessoa interessada procure um médico infectologista e ele vai avaliar se você é uma pessoa que pode usar o PrEP. Porque o PrEP não é disponível para todo mundo não. Tem um grupo de risco, né? De acordo, eu vou colocar o site aqui, vocês vão entrar no site e vão ver qual é o grupo de risco que deve usar o PrEP. Então o PrEP, assim, tem que iniciar sempre com acompanhamento médico e indicação de profissional de saúde, o infectologista. Para que a pessoa não seja contaminada com HIV, é bom que ela tenha tomado o PrEP, ou seja, tomando o PrEP, há 7 a 10 dias antes de ter uma relação sexual, seja ela vaginal, né, ou anal, mas sempre com o uso do uso da camisinha. A camisinha é importante, o PrEP não exclui a camisinha. No site abaixo você vai entrar, tem uma chave de busca, você coloca o nome do seu município e vai aparecer as informações em quais secretarias ou quais regionais você consegue pegar o PrEP. Isso com todos os formulários e indicação do médico infectologista. Você sabia que o Brasil foi o primeiro país a colocar o PrEP nas redes de saúde, assim, tendo acesso à população? Foi o primeiro país da América Latina a disponibilizar o PrEP. Então, palmas para o nosso Brasil. O vídeo é simples e objetivo. Se você gostou, pode baixar e compartilhar aí no seu WhatsApp, Instagram, Facebook. E siga-me no Instagram, @Prof. Neymar. Tenho dicas de biologia e saúde todos os dias. Obrigado por acompanhar meu trabalho.